Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no ar, ao vivo, na Rádio City 92.5 FM e no YouTube, com mais um episódio do seu programa de saúde e bem-estar, o seu podcast, que traz informação, conteúdo como que podcast. Eu sou Bruno Barreto e nós estamos aqui hoje num lugar maravilhoso, estamos começando uma nova fase. Você que está nos ouvindo aí pelo rádio, eu convido você a depois entrar no YouTube para ver esse lugar maravilhoso que nós estamos começando, estamos gravando o primeiro episódio no estúdio, em câmeras de alta resolução. É um novo tempo aqui para a gente receber cada vez mais convidados que estão de peso, hein? Nós estamos com uma seleção brasileira de convidados. Já temos aí vários agendados aí, confirmados conosco, mas nós vamos iniciar de uma forma... A gente começa já começando. Hoje nós vamos falar sobre como que pode ser pai, ser mãe, né? Cuidar de um ser humano, que é talvez a tarefa mais complexa que a gente tenha hoje, né? De forma saudável, né? Nós que somos pais, vivemos uma pressão grande, né? O que a gente faz pelos nossos filhos? Parece que a gente está sempre devendo alguma coisa. Parece que por mais que a gente se esforce, sempre falta algo. Então, como que pode dar o nosso melhor? Como que pode ter uma educação encorajadora? Adorei essa frase. Como que a gente pode ter aí um instrumento para cuidar melhor, para formar melhor, para orientar melhor os nossos filhos? E é sobre isso que nós vamos falar. Boa noite, meu amigo Juliano. Como você está? Boa noite aí a todo mundo. É uma alegria, mais uma vez aqui estar com os meus amigos na mesa. Hoje, em especial, com a Aline Cestaroli. Obrigado pela participação mais uma vez. Psicóloga. Hoje a gente vai abordar um assunto de extrema relevância, né? Eu que sou pai, Dani é pai, Bruno é pai. E como que pode a gente conseguir cuidar dos nossos filhos, né? E ouvir das pessoas, né? Que eles são bem cuidados, são bons filhos, né? E realmente, eu não sei, acho que é um milagre de Deus, né? Mas hoje, aqui a Aline, ela vai poder abordar um pouco mais, estender um pouco mais esse assunto e nos ajudar a entender na ciência, né? A melhor forma, os melhores caminhos. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Dani. Boa noite à nossa audiência, a todos que estão conectados conosco. Também é uma alegria enorme estar aqui vivendo essa nova estação, esse novo tempo, é uma nova fase aqui no nosso podcast, o seu podcast sobre saúde mental, sobre bem-estar de maneira geral e como vocês mesmo mencionaram, o tema de hoje é extremamente relevante, tem total conexão com a formação da saúde mental da sua família, dos seus filhos, da sua vida em si. Então, poxa, muito legal, Bruno. Obrigado, show de bola. A gente está aqui junto de novo. Gil, obrigado pela parceria, pela unidade, por a gente estar aqui juntos e vambora que tem muito assunto para falar e o protagonista não sou eu, é a nossa convidada. Isso aí, eu vou apresentá-la aqui agora, mas só dizer uma coisa. Cara, isso que você fala é muito importante. Então, para nossa audiência aí, para aquele que está nos vendo, talvez não seja pai, não seja mãe, mas de alguma forma influencia seres humanos. E lá na frente a gente percebe o quanto a nossa infância, o quanto a nossa formação infantil, ela impacta na nossa saúde mental, não é mesmo? E para isso, para nos ajudar, ela, que é esposa do André, psicóloga e educadora parental, idealizadora da Educação Encorajadora, que é um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento de pais e profissionais da infância. Olha que coisa linda. Muito legal. Você pode ter mais informações através do @Aline Cestaroli, né? Você pode procurar lá no Instagram para conhecer esse trabalho. Aline, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Tudo bem com você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu falo que esse é um tema que me atravessa, embora eu ainda não seja mãe, né? Ainda não
estou nesse processo, né, de ter filhos, mas esse é um tema que já me acompanha há muitos anos na minha jornada profissional, e poder falar sobre uma educação respeitosa, encorajadora, é sempre uma oportunidade muito bacana, né? Já posso começar? Por favor, se você quiser começar a falar um pouquinho aí do seu trabalho, já pode começar, fica à vontade. Eu trago muito, acredito muito, uma frase que eu falo que os pais são os líderes da família, e como bons líderes precisam ter a coragem para assumirem essa responsabilidade por despertar o potencial dos seus filhos. Então, essa liderança encorajadora, essa educação encorajadora, o que é, né? Encorajar significa incentivar o outro a agir com o coração. Vem de coragem, né? Coração, agem, agir. Então, ter coragem é agir com o coração, é esse movimento para que a gente se torne a melhor versão de nós mesmos. E esse encorajamento, então, é esse incentivo para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, eu penso que a grande responsabilidade dos pais, quando estão nesse papel, né, e que precisam dessa coragem para quebrar padrões, quebrar ciclos de uma educação violenta, a gente vai poder falar mais sobre isso, questionar, né, aquilo que está oferecendo, se conectar com seus valores, né, para não seguir só, né, um exemplo clássico é a questão da tecnologia. Sim, eu dou celular para o meu filho ou não? Uma grande questão. Essa é uma grande questão. Quais são os seus princípios, os seus valores, o que você acredita, como é o funcionamento da sua casa? E a grande dúvida, como que isso afeta, né? Porque nós posso estar errado nisso, mas peço que você me corrija caso eu esteja, nós estamos formando aí a primeira geração que que tem a tecnologia inata, né, que nasceu na internet. Nós ainda não conhecemos o resultado de ter um ser humano totalmente imerso no mundo digital, como esses né, essa geração, não é isso? Tem um estudo que mostra, de um psicólogo social, ele tem um livro que chama Geração Ansiosa. E ele fala da reconfiguração da infância. Então, com a chegada dos smartphones, né, 2007, lançamento do iPhone, houve uma grande mudança no comportamento social, na forma como nós interagimos uns com os outros, e esse impacto ainda maior na infância. Então, quando surgiu toda essa tecnologia, a gente não tinha dimensão do impacto disso. A gente foi muito, nossa, que legal, né? Os efeitos positivos. Mas os efeitos negativos a gente tem colhido agora numa infância hiperconectada. Uma infância em que muitas vezes, por falta de conhecimento, os pais acabam entregando as telas para os filhos, para que fiquem quietos, para que se comportem, sem saber os prejuízos em longo prazo do que está causando. Deixa eu te falar, você está falando sobre literatura. Eu peguei um livro recentemente, não sei se você já leu, do Michel eu nem sei pronunciar muito bem o nome do autor, Desmourguet. O nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Sim, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, não li ainda. Ele traz um estudo, Aline, que ele chega à conclusão do quê? Em todo esse debate mundial a respeito da exposição das telas, do que é bom, do que é ruim, ele chega à seguinte conclusão: apesar dos nossos filhos, das crianças, né, dessa nova geração, estar o tempo todo conectada, aquilo que elas absorvem não é útil. Então, por exemplo, você pega um adolescente que foi já... nós estamos falando de 14 anos mais ou menos, as crianças já chegam nessa idade totalmente imersas. Totalmente no digital, tá? A criança já nasce hoje, meu filho com... sei lá, meses, ele estava assistindo o celular, chegava uma notificação do WhatsApp, ele já tirava, de tão intuitivo, parece que ele já conhecia, já nascia com aquilo. Mas aí você pega essa criança que vem
tendo esse consumo e você pensa o quê? Ele vai se dar bem num mundo que é digital. Só que quando ele vai precisar usar alguma ferramenta útil, por exemplo, criar uma planilha no Excel, editar um vídeo... Trocar uma lâmpada. Não, mas mesmo no digital, cara, ele não consegue. Ele consegue usar aquilo e ele traz essa provocação. Cara, a questão não é o quanto você expõe, mas o quanto você coloca o seu filho nisso de forma útil. Se você for usar só para o entretenimento, para você distrair o teu filho, isso vai trazer prejuízos. Efeitos colaterais. E eu acho que tem outro ponto também, cara. Ao mesmo tempo que estão extremamente conectados, estão desconectados daquilo que é a realidade. Sim. Hoje eu vi o lançamento agora recente no Fórum Econômico Mundial, junto com a Microsoft, do metaverso. Né? Cara, isso é surreal. É tipo você ficar dentro da tua casa, trancado num quarto, com um óculos na tua cara e você vivendo uma realidade virtual que não é a realidade real, a vida real. Né? E, cara, então acho que tem muito disso. Ao mesmo tempo que estão extremamente conectados, estão totalmente desconectados do que é a realidade. Né? Como que você trabalha isso, Aline? Muito... distraídos digitalmente. Né? Então, uma criança, dentro da educação encorajadora, um dos conceitos que eu trabalho com os pais é esse olhar em longo prazo. Então, nem tudo aquilo que funciona no curto prazo é efetivo e positivo no longo prazo. Então, além de uma educação em que busca ali pela criança bem comportada e que ela coopere com o momento atual, a gente precisa ter essa consciência de como que isso vai impactar na vida adulta. Porque a infância, ela deixa um legado. O que acontece na infância não fica na infância. Então, nessa formação do indivíduo, essa criança que está sendo moldada pelo ambiente, o nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências, pelo ambiente, né? Então, na formação da nossa personalidade tem o temperamento e a genética, né? 50% pai e mãe, ali a composição genética. Aí tem o ambiente, que é um fator muito importante, então essas experiências vividas, a educação que recebe, a dinâmica familiar, o ambiente familiar, todas essas experiências moldam o cérebro e a nossa percepção a partir de tudo aquilo que também é influenciada pelo nosso temperamento. Né? Então, uma criança que é exposta às telas com muita intensidade de uma forma passiva, né, porque ela está ali assistindo, ela não desenvolve um pensamento crítico, não desenvolve uma postura ativa para questionar, resolver problemas. Nossa, né? faz todo sentido. E Aline, você falou sobre ansiedade. Cara, na nossa época, vocês vão lembrar disso, eu sou da época da TV Colosso. Sim, TV Colosso. Cara. A gente assistia a televisão. Como que a gente assistia a televisão? A gente tinha um desenho que a gente gostava. Tinha manchete. A gente tinha um desenho que a gente gostava e você ficava ali, vendo todo o programa comercial. Exato. Aí chegava aquele desenho que você queria. E às vezes era uma reprise, Putz, não era o que eu queria, mas você tinha que assistir. Ou seja, você tinha que se submeter àquilo. Os nossos filhos, eles não querem assistir 4 segundos da propaganda do YouTube. Ele fica... Bruno, outra coisa, cara. Olha que engraçado. E falando nisso que você tá falando mesmo, conectando com isso. Quando a gente assistia, por exemplo, eu gostava muito de assistir Cavaleiros do Zodíaco na época que eu era criança. E, cara, era assim, era um episódio por semana. Cara, você tinha que ficar esperando a próxima semana para você assistir o próximo episódio. Hoje é tão ansioso que os filhos querem... Não, eu quero assistir 1, 2, maratonar 3, 4... série, cara. Isso não existia. Você não tem aquele trabalhar da expectativa de esperar. Falando, então, cara, exatamente, cara. Muito e aí, como é o impacto disso? Porque eu já sofro isso. Você já vê, você para no semáforo, você não quer esperar o semáforo, você pega o celular, você tem que se conectar em algo, você chama o elevador, aqueles 4 segundos que o elevador chega, você precisa estar o tempo inteiro, né? Como que você acha que é o impacto disso nas crianças? Isso impacta muito em todo o desenvolvimento dela, inclusive em funções executivas, né? O que são as funções executivas? É esse controle inibitório, então a capacidade de adiar a gratificação. É muito comum a gente ver, por exemplo, receber
os pais se queixando do filho, meu filho está muito ansioso. A ansiedade na infância, aumentou muito, né? Hoje a gente vê crianças diagnosticadas com transtornos ansiosos, de ansiedade. E aí você vai olhar todo o contexto, porque isso é importante, né? A gente compreender que todo comportamento precisa ser compreendido dentro de um contexto. E aí é uma criança que fica hiperconectada. Essa criança que perde oportunidades, porque como que a gente desenvolve habilidades de vida? Com as situações do dia a dia. Sim. A gente pede paciência para Deus, o que Deus vai nos dar? Situações para desenvolver paciência. Né? E da mesma forma, são com as nossas crianças, que estão ali aprendendo. Então, esses comportamentos desafiadores são oportunidades que os pais têm de desenvolver as habilidades de vida que a criança precisa, né? Competências socioemocionais, né? Que hoje a gente fala muito sobre isso. Uma dessas é a capacidade de adiar gratificação, que isso, na infância, está sendo prejudicado porque a criança fica no celular o tempo todo, tudo que ela quer na hora. Então, essa coisa, né? Lá na infância, na nossa infância, a gente tinha muita oportunidade de desenvolver essas habilidades, porque a gente precisava esperar a comida ficar pronta, esperar. Exato. Hoje a gente vive numa fast food, né? Muito rápido. É muito rápido. Deixa eu te falar rapidinho sobre isso, que eu não quero perder esse gancho. Essa questão de você, né, a capacidade de inibir recompensas a curto prazo. Isso a gente já vê, não só nas crianças, a gente já vê resultado disso na geração adulta, que sofre muito transtorno de ansiedade e diversas outras coisas. Estudando um pouco sobre isso, que é um tema que eu me interesso muito, eu pude entender que, assim, essa função ela fica no nosso córtex pré-frontal, certo? E cada vez que você desenvolve isso, ou seja, quanto mais você desenvolve essa capacidade inibitória de comportamentos impulsivos, de postergar uma recompensa, você está fortalecendo aquela região. Sim. Então você tem crianças que não estão fortalecendo isso, que estão cada vez mais perdendo essa capacidade e vão se tornar, então, tendem a se tornar adultos impulsivos, que vão ter dificuldades no mercado de trabalho, vão ter dificuldade, às vezes, de esperar um tempo certo para uma promoção. A gente já vê isso. Sim. Hoje, os nossos adolescentes têm uma dificuldade enorme, tanto é que, você sabe, o mercado de trabalho hoje está voltando a buscar profissionais sêniores. Porque com 40, 50 anos de idade. Ele já não tem essa paciência, não é, Dani? É isso aí, cara. Hoje trainee, amanhã sócio. Passou um ano, já quer ser gerente, já quer ser diretor. Cara, não espera o processo. Você acha que isso está relacionado a isso? Com certeza, muito relacionado em tudo, né? Obesidade, uso de drogas, a questão no mercado de trabalho, porque não é exatamente isso que o Daniel trouxe, essa questão de viver o processo. A tecnologia, as facilidades do mundo moderno, né, do mundo atual, ele encurta isso. Por um lado é bom, porque nós temos né, uma facilidade hoje na vida, mas perde-se oportunidades de desenvolver essas habilidades e que vai com certeza impactar lá na vida adulta. Né? Entendi. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que as crianças hoje, elas têm sido expostas, né? Acho que, de repente, pela demanda dos pais, os pais hoje estão muito ausentes, trabalhando mais de um emprego. E as crianças estão sendo expostas, às vezes, período integral na escola, vai terceirizando, né? E esses mecanismos eletrônicos, eles acabam para suprir isso. Às vezes, os pais eles estão tão cansados, eles sentam para jantar. Pega o celular para eu poder comer e conversar, né? Então, a gente sabe que, eu não sei te dizer em termos de percentual, mas acho que 99,9 alguma coisa, responsabilidade dos pais para com a educação dos filhos. Porque não adianta a gente olhar hoje um homem de 40 anos com uma série de disfunções de comportamento cognitivo e falar, você é o culpado, mas como é que foi a sua infância? Eu queria te fazer, tem uma expressão em inglês que diz walk the talk, que basicamente quer dizer, faça o que eu falo ou cumpre o que se diz. Né? Quais os principais desafios psicológicos que as pessoas enfrentam ao tentar praticar o que pregam? Eu estou dizendo isso com relação aos pais, esse walk the talk, porque
Na minha geração, era muito comum eu ouvir do meu pai que eu tinha que fazer determinadas coisas e ele não fazia. Né? E eu cresci vendo o meu pai, que era a minha maior referência, me dizer certas coisas que você tem que estudar. Eu não vi ele fazer isso. Meu pai, nunca viu meu pai ler um livro, né? Mas ele me cobrava acerca disso. Então, como a psicologia ela pode ajudar a alinhar melhor as crenças com os comportamentos por uma vida mais autêntica e coerente? Eu sei que você possivelmente aí trata pais, né? E como que você lida com isso? Porque provavelmente esses pais, eles vêm com uma série de questões com os filhos, mas você, olhando de forma mais holística isso, peraí, mas você está cobrando algo que... O meu trabalho, né, nessa área da educação parental começou em 2017, em um momento em que eu estava no consultório atendendo as crianças, recebendo essas crianças com diversas queixas ali em relação aos comportamentos. Os pais chegavam com uma lista, né? E eu comecei a perceber que se eu trabalhasse com esses pais, que são os líderes da família, que estão com os filhos por muito mais tempo nesse acompanhamento, meu trabalho seria muito mais efetivo. Né? A partir disso, eu comecei a conversar com os pais num sentido de intencionalidade. A gente precisa ser intencional, né? E criar e educar os filhos, como vocês trouxeram na abertura, é a responsabilidade mais importante. Sim. Então, assim como a gente estuda para ter uma profissão, para aprender sobre qualquer coisa na vida, a gente também precisa estudar para educar. Né? Então, ser intencional com esse... e ter essa disponibilidade para ensinar o filho. A partir disso, quando a gente se coloca num estado de aprendiz e de ensinante ali... Isso. Né? Aprendiz, isso. Então, eu aprendo aquilo que eu ainda não sei para que eu ofereça ao meu filho aquilo que ele também ainda não sabe, e essa relação vai se construindo dia após dia. E aí, a partir disso, os pais, tendo essa intencionalidade, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Waldo Emerson, que ele diz assim: aquilo que você fala tão alto que eu quase não escuto o que você diz. Nossa. Muito boa. Eu gosto muito dessa frase porque fala do exemplo. Exato. Né? Então, como que eu vou... hoje a liderança, vocês que estão no corporativo, ela precisa ser através do exemplo. Senão ela tira toda a credibilidade, né? Aline, eu quero aproveitar essa sua fala e essa colocação muito legal do Juliano, porque eu estava estudando sua história e eu vi que acho que lá em 2015 surgiu uma indagação onde você percebeu que algumas crianças ali mais difíceis eram colocadas num contexto meio que separado, faltava afetividade nisso. E também eu vi muito que você se depara com essa indagação dos pais dizendo: conserta os meus filhos, né? E quando, na verdade, a gente é o que o Juliano falou. Eu acho que a gente quer que os nossos filhos hoje façam, se adequem à nossa vida de adulto. A gente quer colocá-los numa escola em tempo integral, depois a gente quer que eles não nos atrapalhem muito porque a gente está cansado, e aí a gente tem a nossa vida social, a gente quer jantar com os nossos amigos e quer que eles sentem numa mesa e fiquem quietos, ou seja, e aí depois essa criança desenvolve uma série de transtornos e a gente vai lá no profissional e fala: conserta o meu filho. Então essa mudança toda, pelo que eu estou entendendo, é muito importante começar nos pais. Eu acho que o nosso estilo de vida, então, o trabalho começa em nós, não é isso? E para acrescentar essa tua pergunta, porque eu escuto muito, Aline, as pessoas dizendo assim: os filhos têm que se adaptar à rotina dos pais. Cara, a criança ainda está em formação, ela tem uma rotina, ela tem que dormir num determinado horário, acordar num determinado horário. E aí, cara, eu já levei, assim, esculacho de... Não, mas você não pode sair com a gente para jantar às 10 horas da noite por causa do teu filho? Não posso, porque ela tem a rotina dela, ela precisa dormir. Pelo menos nesse período ainda de formação, eu tenho que respeitar a formação da criança. Então, acho que tem total conexão de, tipo,
conectar com a nossa vida, tem que se adaptar à nossa vida. E aí, quer dizer, a criança não... os pais não vivem a vida da criança, a criança não vive a nossa vida e... E aí, sabe o que a gente faz? Leva, fala, conserta. Quando não, fala assim, cara, eu acho que ele tá com TDAH. Né? Isso cresceu muito, Aline. Sim, esse boom de diagnósticos, porque querem fazer pela falta de conhecimento até da biologia do ser humano, do desenvolvimento infantil. Por isso que esse estudar para educar é tão importante, né? Quando eu entendo que o cérebro de uma criança é diferente do cérebro de um adulto, quando eu entendo que uma criança ela tem necessidades básicas, fisiológicas, que precisam ser respeitadas para que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? Quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo ajustar as minhas expectativas em relação ao meu filho. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou olhar para aquele comportamento, eu vou colocar um padrão da visão do adulto, né, que é o que a gente chama do adultismo, né, esse patologizar a infância com comportamentos que são normais. Como se né? a infância fosse um transtorno, né? Sim. E aí o que a gente vê isso no impacto muito grande hoje são cada vez mais adultos que não querendo ter filhos, porque criança dá trabalho, porque, né, Ô, Aline, em resumo, pais respeitem a rotina de seus filhos. Sim. É isso. Se adequem. Entender aqui as ansioso necessidades. Você falar né? Atenção. que nós pais temos que fazer. Não, assim, Atenção, pais aí, ó, né, que estão isso, nos isso. ouvindo. Quando a gente fala, então, né, Juliano, conserte o nosso filho, a verdade é, conserte a mim, para que a gente juntos possa melhorar aí a educação do nosso filho. É isso? Mais ou menos isso? Eu não diria conserte, né? Que a gente é meio bruto. Eu acho que, assim, todos os pais estão fazendo o melhor que podem com o conhecimento e os recursos que têm, né? E estar comprometido a isso. Eu acredito que um pai que deixa o filho o dia inteiro na tela, ele não sabe o prejuízo que isso vai causar na criança. Efeitos colaterais, né? E aí o trabalho de educação dos pais é justamente nesse sentido, né? De buscar um bom ajuste, porque tem que ter um equilíbrio ali, mas olhar para a infância. O que a gente vê hoje é um desrespeito para com a infância, achar que a criança dá trabalho, mas... E aí o que a gente vê muito é essa patologização da infância e uma medicação para ela ficar quieta. Aline, né? deixa eu aproveitar. Talvez eu devesse pagar uma sessão com você. Mas já que você está aqui, eu vou falar. Eu também tô querendo. Eu vou perguntar. Cara, eu vou falar a minha experiência pessoal. O meu filho começou a apresentar algumas questões comportamentais na escola. A escola chamou a gente, nós fomos lá, e ela falou, olha... Vai dar uma olhada no seu filho, porque aparentemente ele tem algum tipo de transtorno de atenção, né? E aí a minha esposa ficou meio assim, e eu também, só que eu comecei a olhar o cenário um pouco mais de fora. Eu falei, olha, nós estávamos aí voltando do período de férias, né? Meu filho, por uma questão de não saber o que fazer, eu e a minha esposa trabalhamos o dia todo. A minha sogra fica com ele. Minha sogra já é uma idosa. Então ela faz o melhor dentro das circunstâncias dela. Só que ele fica o dia todo dentro do apartamento. E ela não pode sair, levar ele para atividade física, isso por uma semana inteira. E eu olho para aquilo e eu falo, isso não está certo. O que um pai como eu poderia fazer nesse cenário para, de alguma forma, melhorar isso dentro da nossa condição? Porque eu tenho certeza que tem muitos pais que estão como eu. Puxa, eu sei que não é certo, mas eu não posso fazer muita coisa no momento. O que você indicaria nesse cenário? É difícil pensar, assim, numa receita, né? Mas é uma consulta. Acho que é uma construção de algumas alternativas. O primeiro ponto é assim... Esse é o seu melhor? Vamos pensar em algumas alternativas. Por exemplo, tem a possibilidade de fazer, combinar com os amiguinhos da escola para que cada dia
uma mãe fique responsável. Para ir jogar fique futebol no apartamento dele, não seria assim? Na área de lazer, né? Pegar a mesa da sala e fazer de ping-pong. Alguma reconfiguração. O que acontece hoje? Existe nessa reconfiguração da infância, as crianças estão perdendo uma infância pelo brincar para uma infância para o celular. Né? Forte isso, hein? Uau. E essa falta do brincar prejudica todo o desenvolvimento físico, motor, né? Aí o educador físico vai poder falar melhor sobre esses aspectos motores, né? Jogar bola na casa dele. Então, assim, é claro que é mais fácil. E a gente sempre vai optar por aquilo que é mais fácil e mais cômodo. Mas quando a gente tem essa intencionalidade e se pergunta o que de melhor eu posso oferecer, que vai me tirar do conforto, que vai precisar de algum ajuste ali na rotina, e vai buscando essas soluções. Então, colocar em algum curso de férias, às vezes, colocar em atividades fazer que ele futebol possa... à noite, a gente colocou, atividades ajuda, extracurriculares, né? Assim, que a gente chama. Assim, eu pergunto isso porque assim, sofre, né, a gente sofre uma pressão, porque pela escola ela já queria que eu levasse ele para ser diagnosticado e tratado, tipo, traz teu filho mais calminho aqui, né, e aí eu vou já emendar essa pergunta. Os pais às vezes ficam com receio de procurar profissionais quando identificam, aí eu tô falando já de comportamentos relacionados a algum transtorno. Você notou que teu filho tem ali, a gente hoje fala muito sobre o autismo, né? E aí o pai olha, a mãe olha e ela fica, não vou levar para um profissional porque eu não quero ter uma má notícia. Você se depara com casos assim? Sim, essa negação, né? Porque quando os filhos nascem, tem ali toda uma expectativa antes de nascer, né? E aí, vai ser menino, menina? Como vai chamar? Como vai ser? Vai ter o cabelo de quem? A pele de... Né? Toda essa expectativa ali. E isso só vai aumentando com o nascimento da criança e conforme ela vai se desenvolvendo. Então, quando chega algum transtorno, algum diagnóstico, os pais... eles vão passando por um processo de elaboração do luto também, daquele filho idealizado para olhar para o filho real. E um dos passos do luto é a negação, né? Então, não vou levar porque vão falar que meu filho tem tal coisa, né? Só que a falta disso, por isso que o encorajamento é tão importante, né? A gente olhar para a realidade e entender que diagnóstico não é ponto final, o diagnóstico é um ponto de partida, porque a partir desse entendimento, de entender quais são as necessidades da criança, eu posso oferecer para ela o melhor tratamento, a melhor educação, né? Então, a gente precisa, assim, ter uma conscientização maior sobre o que é o transtorno, eles são reais, não nessa forma como a gente vê hoje, de um boom de diagnósticos numa consulta de 5 minutos por conta da patologização da infância. Mas com um tratamento, com um acompanhamento, uma avaliação psicológica, né, neuropsicológica, uma equipe multidisciplinar, e a partir disso, entender como que eu vou despertar o potencial do meu filho a partir disso, a partir das necessidades dele. Né? Queria talvez aproveitar o nosso tempo, a gente já deve estar indo para o... Temos mais algum tempo? Temos mais uns 15 minutos. Mais uns 15 minutos. Então, eu queria virar um pouquinho o tema aqui e trazer um pouquinho para a minha realidade, para o meu dia a dia, que é a questão de saúde mental. A gente tem visto um número alarmante, especialmente no Brasil, de casos de pessoas com transtornos emocionais. Tem uma pesquisa que aponta que de 9 a cada 9 a cada 10 brasileiros têm ou já tiveram algum transtorno mental. Esse número é absurdo. Absurdo. O Brasil é campeão mundial, é o país mais ansioso do mundo. A segunda maior causa de afastamento do trabalho é por questões emocionais, por questões mentais. A gente sabe que o ambiente corporativo é extremamente rígido, tóxico, difícil de ser lidado, mas não só isso. Como nós estamos falando de criação, de infância,
eu queria que você falasse um pouquinho para nós o seguinte, qual o reflexo que essa formação dessa criança vai dar na fase adulta? De medo, pânico, a ansiedade, a falta da presença dos pais vai trazer reflexos emocionais, e a pessoa acaba tendo alguns distúrbios e às vezes ela acha que é com ela, é uma coisa dela. Só que, na verdade, isso foi criado lá na infância, foi formado lá na infância. Né? Às vezes, eu lembro, né, nos meus transtornos de pânico, a psicóloga falava muito para mim, encontrar a raiz. Eu falava assim, cara, eu não sei qual é a raiz. Eu sei que eu tenho crises de pânico. E quando eu comecei a fazer o trabalho, eu vou citar um exemplo, meu pai, inclusive, achou um absurdo. Ele falou assim, não é possível que você teve síndrome do pânico por causa dessa situação. Mas eu lembrei de uma situação, Aline, eu tinha cabelo, né? Tinha cabelo. Eu tinha cabelo dividido no meio, aquele cabelo lisinho, que você passava a mão assim e ele caía como palha. Eu ficava mais de meia hora, 40 minutos na frente do espelho, arrumando o cabelo e tudo mais. E aí eu recebi uma advertência na escola e o castigo que meu pai aplicou em mim foi me levar no barbeiro e passar a máquina zero no meu cabelo. Cara, aquilo me feriu de tal forma que talvez isso tenha gerado um reflexo na minha fase adulta. Meu pai dizia assim, pô, mas passou 2, 3 meses, o cabelo cresceu de novo e tal. Mas, cara, aquilo feriu o que era talvez de mais importante para mim naquela época. Aline, fala um pouco isso para nós. Quais são essas atitudes? Elas geram realmente reflexo na fase adulta, por mais pequenas que possam aparentar ser? Eu falo que toda criança ela merece crescer em um ambiente em que ela se sinta segura, respeitada e amada. Né? Eu sinto muito que você tenha passado por essa experiência que com certeza deixa marcas, né? Nunca mais cresceu o cabelo dele. Nunca mais cresceu, né? Tem um estudo na área de traumas que fala sobre as experiências adversas na infância. Né? Então, o que uma pediatra ela começou a perceber? Que questões de... Na verdade, um médico que começou a perceber na obesidade, ele tratando adultos obesos, que quando eles chegavam em um determinado ponto de perder, assim, muitos quilos, de repente eles começavam a voltar. E aí ele começou a relacionar isso, a investigar a vida emocional dessas pessoas e perceberam que grande parte das mulheres ali, elas passaram por abusos na infância, abusos sexuais, emocionais, físicos, um ambiente de violência doméstica, um ambiente de muito abuso psicológico, né? Às vezes questões... transtornos mentais dos pais ou daqueles que educavam ali os filhos. Então, eles começaram a mapear todas essas experiências adversas na infância e o quanto isso impactou na vida adulta. Né? Porque, como eu falei antes, a infância deixa um legado. Aquilo que acontece na infância não fica na infância. Não fica na infância. Então, essas experiências de traumas na infância reverberam na vida adulta. O que vai influenciar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu e meu irmão crescemos no mesmo ambiente, passamos pela mesma coisa, mas ele foi para o caminho das drogas e eu não, né? Ele aconteceu tal coisa e eu não. Vai influenciar a nossa percepção, a nossa leitura, a nossa capacidade de resiliência ali também, de sobrevivência a partir daquilo. Então, a percepção que a gente tem e o quanto a gente encontra na vida experiências que vão nos encorajar ali, nos apoiar para um desenvolvimento saudável. Então, essas experiências de uma educação violenta, com castigos, punições, né, de ferir emocionalmente, fisicamente, isso reverbera, a gente não consegue apontar como, mas hoje o que os estudos mostram cada um vai ter um impacto, né? Mas as doenças autoimunes, doenças emocionais, doenças físicas, câncer, diabetes, né? Tudo isso
é um reflexo de traumas vividos na infância. Então, hoje os estudos vão para essa linha. Então, com certeza, né, influencia, não é determinante, né, não é um determinismo. Eu vivi isso, então terei aquilo. Mas tem uma influência e um impacto. E aí, desculpa, você ia perguntar? Te cortei, Não, cara. pode falar, depois eu vou falar, eu quero falar em gancho disso, mas pode falar. Não, então fala, porque eu ia perguntar o pós já, eu ia perguntar para ela e como tratar isso, mas então faz sua pergunta antes. Não, porque com relação... Mas guarda essa. Você pergunta depois isso daqui, sabe por quê? Eu vejo que se existe hoje uma dificuldade, às vezes, dos pais em respeitarem a fala dos filhos, é quase que uma censura de pensamento. Né? E se existe uma expressão também usada no termo da psicologia, que é a dissonância cognitiva. Né? E é um conceito da psicologia que se refere ao desconforto mental de uma pessoa que sente quando tem crenças, atitudes ou comportamentos conflitantes. A gente viu muito isso na pandemia. Né? As pessoas expondo seus pensamentos em grupos de família e toma-lhe bloque. Toma-lhe bloque. Né? Então, como a dissonância cognitiva pode influenciar nas tomadas de decisão do nosso dia a dia? Especialmente quando uma pessoa se depara com situações onde suas crenças e comportamentos estão em conflitos. E quais as estratégias psicológicas podem ser aplicadas para lidar com esse desconforto de uma forma saudável? Eu vejo muito isso. Eu vejo que os pais eles têm muita dificuldade de ouvir os filhos. Quando o filho, ele, por exemplo, no seu caso, para o pai parece ser bobo. Os que pais têm essa mania ignora. de não levar em consideração. Ignora. Sim. Então, porque vem de uma educação tradicional em que eu sou o pai, eu que mando. Criança não tem que querer, né? Criança não tem voz, não tem vez. Então, eu sou adulto. Uma frase muito comum que os pais costumavam mais e ainda... e vocês devem ter ouvido algo nesse sentido, né? Quando você for maior de idade, aí você tiver a sua própria casa, aí você toma suas decisões, né? Então, essa liderança autocrática, né? Vem de cima para baixo e não vê, não respeita o outro, né? E isso vai gerando feridas emocionais, né? Transtorno, feridas de rejeição, de abandono, uma insignificância, uma falta de pertencimento, uma necessidade, às vezes, daí cada um, dependendo da personalidade ali, vai para uma necessidade de aprovação. De aprovação e busca nas redes sociais. Busca nas redes sociais, busca em relacionamentos abusivos. Busca, né, uma dependência afetiva, então, às vezes, até um transtorno de dependência afetiva. Tudo isso vai impactar ali. Então, quando eu trabalho muito com os pais nesse equilíbrio de uma educação que é respeitosa, que ouve a necessidade da criança, entende que todos nós nascemos com desejos, com vontades, e ouvir o outro não significa acolher o outro, porque muitos pais têm medo de ouvir os seus filhos porque se sentem na obrigação de fazer aquilo que eles querem. E são coisas diferentes, né? Aline, desculpa. Não, pode. Não, eu ia senão eu vou falando. Eu ia dizer justamente isso, assim, tentar deixar até um pouco mais direto para o meu caso e pais como eu. Os pais precisam ser intencionais em aprender. Porque quando o Dani traz essa experiência dele, e a gente conversava um pouco sobre isso, todos nós tivemos a nossa. Nós viemos de uma outra geração. Na minha geração, o bater... ele fazia parte da educação. Falta. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Isso é falta de uma boa surra, não é verdade? Então a gente veio dessa criação. Só que os nossos pais, eles não faziam isso porque eles eram maus, porque eles não nos amavam. Não, eles estavam usando as ferramentas que eles tinham. E hoje nós temos acesso a muitas outras ferramentas. Então a gente não pode, eu penso, pegar a caixa de ferramenta do meu pai, porque aquela era a melhor que ele tinha. Hoje eu tenho acesso a muitas outras. Hoje a gente tem acesso a pessoas como você, que fazem um trabalho no digital, gratuito, né? Outro dia eu vi um vídeo seu que falava, quando você quer que seu filho aprenda sobre matemática, você ensina. Quando seu filho quer aprender uma determinada habilidade, você ensina. Quando o assunto é comportamento, você bate. Né? Então hoje, eu acho que parte dos pais aí, o desejo sincero de falar que nem o Daniel tá falando, que nem... O que a gente faz? Eu acho que
só do fato de você se abrir para isso já é um grande ganho, você concorda? Sim, por isso que precisa de coragem, né? De assumir que eu não sei de tudo, porque eu não tenho todas as respostas e eu estou nesse processo de aprendizagem. Quando nasce uma criança, não nasce um pai e uma mãe. Isso vai se tornando, né? Assim como você entra em uma profissão, você começa uma profissão, você vai se tornando aquele profissional à medida da experiência. Então, tirar um pouco essa pressão, porque não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, isso nunca vai existir, né? A gente tem que focar na melhoria contínua. Então, poxa, hoje eu gritei com meu filho, falei coisas que eu não deveria. Faz um processo de reparação, pede desculpas, né? Você está ensinando o teu filho também como agir numa situação. Esse cara uma vez falou uma coisa pra mim, né? Eu fiz um vídeo uma vez no Instagram brincando, né? Cara, será que se os filhos de Adão e Eva tivessem nascido no paraíso, eles teriam vindo com um chip trocado? Porque é impressionante, né? Eles nascem, a primeira palavra que eles aprendem é não. Né? E aí você tem que desconstruir tudo isso. Aí esse cara falou uma coisa assim pra mim que me marcou, velho. Eu tô levando isso até hoje, cara. Os filhos vêm pra nos transformar. Pra transformar o nosso caráter. Os filhos vêm pra nos moldar, na verdade. Sim. É o inverso. É isso mesmo, Aline? Exatamente. Exato. Ô, Aline, evoluir. Eu vim de uma família totalmente desconstruída. Meu pai era alcoólatra, né? Então eu me lembro, perdi meu pai quando eu tinha de 13 para 14 anos, mas eu me lembro de cenas até hoje, cenas que me marcavam. Cenas de ira, de discussão, né? E depois, quando eu me casei, mais tarde, um dos meus receios era de alguma forma replicar aquilo que eu havia visto, porque eram cenas muito marcantes que ficaram em mim, e eu não sabia lidar com isso. Eu falava, e quando a minha filha nasceu, isso ainda foi aumentado, porque eu pensava, como ser um pai se eu não tive um pai? Se eu não tive um bom exemplo de um pai? Como eu ser um bom pai? E a Bíblia me ajudou muito sobre isso, porque Deus é o nosso pai, né? E eu fui buscar orientação na palavra de Deus, né, para que eu me transformasse num pai segundo a vontade de Deus, né? E eu me lembro que os desafios eram inúmeros e todos os dias. Hoje eu tenho tomado para mim um exercício, né, que eu tenho pelo menos uma vez por semana, pego a minha filha, né, e dito a ela, escolhe algo que a gente possa fazer, e eu tenho tido esse tempo de qualidade com ela. Então, são coisas pequenas, sabe? Às vezes ela quer ir no shopping, dar uma volta, tomar um sorvete, ou às vezes ela quer ir num cinema, às vezes ela, pai, eu só quero ficar um tempo com você. E como isso tem sido engrandecedor para mim como pai, porque nesse tempo eu me desconecto, e eu posso sentar e olhar no olho dela, e entender quais são as necessidades reais dela. Ela abre o coração dela para mim, pai, hoje eu estive na escola, aconteceu isso, e como isso tem sido engrandecedor, sabe? Assim, eu olhar e falar assim, cara, obrigado, Deus, porque, assim, da minha competência eu não conseguiria fazer isso, mas Deus me ensinou essa estratégia, né? E eu tenho aplicado, isso tem surtido muitos efeitos positivos no nosso relacionamento, né? Mas eu sei que, às vezes, a grande maioria dos pais, eles não têm conseguido, né, de uma forma ou de outra, organizar as suas agendas para que separem esse tempo de qualidade. Eu queria que, não sei se você tem alguma estratégia, se você tem alguma... Como que você... complementar, porque assim, Juliano, isso que você traz, eu acho que é uma das coisas mais importantes a serem ditas nessa noite. Ao fazer isso, você está tendo uma oportunidade ímpar de desenvolver a você mesmo, não é, Aline? E ao ouvir o seu filho, a sua filha, você se conecta com ele. O que a nossa geração viveu, e eu digo isso por mim, é uma falta de confiança às vezes nos pais. Os pais, eles precisam confiar nos seus filhos. Quando você traz essa questão da coragem, tem uma autora que eu gosto muito que é a Brené Brown, e ela fala sobre a coragem, ela fala sobre vulnerabilidade. Nós temos às vezes o ímpeto de corrigir os nossos filhos de maneira muito intensa. E aí o nosso filho traz alguma coisa, faz alguma coisa, a gente reage de forma que às vezes assustam e afastam os nossos filhos, e eles não encontram mais segurança para errar perto da gente. Sim. Quando você tem essa conexão, você fala, filha, isso aqui é um ambiente livre para você errar.
tá tudo bem, a gente vai aprender junto. Então isso é muito importante. Eu vou responder a sua pergunta que foi feita para a Aline. Se você não consegue fazer isso, pai, faça isso. Isso é sua prioridade. Deixe de trabalhar em algum momento, mas faça isso. Deixe de fazer alguma coisa que você está fazendo hoje, porque não tem nada que seja mais prioritário na formação e no desenvolvimento do seu caráter e no caráter do seu filho do que isso. E na feira de ciência da escola, e na apresentação do balé, e no jogo de futebol, é isso aí. A infância passa, né? Se a gente pensar, a infância está cada vez mais curta. Hoje tem meninas de 9, 10 anos que já estão na pré-adolescência, na adolescência. Então, é entender que é aproveitar, que é trabalhoso, mas seja intencional nessa oportunidade, nessa janela de oportunidade. Porque o investimento na relação com isso, um dia vai chegar à conta. E quando você for velhinho, e aí sua filha já for adulta, você vai ter sentido falta disso, né? Então, ser intencional e construir essas memórias afetivas fazem a diferença. E tem um ganho duplo quando você faz isso com a sua filha, e tendo dito que você não recebeu isso do seu pai, é uma oportunidade que você tem de dar isso para você mesmo. Então, aquela criança que você foi um dia, nesse momento que você está com a sua filha, olha para sua criança e fala, obrigada, eu estou aqui dando e me curando daquilo que eu não recebi, a partir desse momento de conexão com a criança também. Que conversa Aline, emocionante. cara, foi perfeito. Deixa eu só fazer dar um testemunho breve aqui de algo que é engrandecedor. Eu creio que para a galera que está nos ouvindo aí, isso vai enriquecer muito. Eu sempre tive uma dificuldade, eu que já sirvo uma comunidade há muitos anos e ajudando pessoas, mas sempre tive uma dificuldade muito grande com caridade, né? As pessoas, os pedintes da rua, e sempre aquele viés que nos vem, tipo, a pessoa vai usar para droga, vai usar para aquilo, e não tenho. E uma vez, olha só que legal, eu fui num final de semana, num sábado, acordei, tava com a minha filha em casa, minha filha tem 11 anos, e eu falei para ela, filha, o que você quer tomar de café da manhã? Ah, pai, quero isso. Eu falei, vamos na padaria comprar, e o papai faz em casa. E daí nós fomos conversando, um ambiente muito legal assim e tal, e daí ao chegar na padaria, na porta da padaria, tinha uma família em condições de rua, né? Uma criança na idade dela, uma mulher e um homem. E daí eles nos pediram, né? Queriam comer. E eu tava com a minha filha, despercebido como sempre, né? Porque agora eu já não estou mais despercebido, eu estou mais atento agora. Mas naquele dia eu olhei e eu falei, não tenho. E eu entrei, comprei as coisas, e quando eu tava saindo, minha filha me puxou na mão e falou assim, pai, por que você não comprou para eles? Aí eu falei para ela, eu fiquei sem graça, eu falei assim, olha, porque o papai tá com pressa, quer ir tomar café com você. Ela falou assim, não, papai, você mentiu, você tem dinheiro para comprar. Você comprou pra gente, se você comprou pra gente, a gente pode dividir o nosso com eles. E naquele momento, eu não voltei para comprar mais. Eu saí com aqueles, e daí eu peguei e dei para ela. Eu não tive coragem de eu entregar, porque ela havia tido essa percepção. E eu dei para ela esse pão, o queijo, e ela pegou, ela sentou na rua, literalmente. Ela pegou o pão, ela abriu o pão com a mão, colocou o queijo e deu pra amiguinha, e elas começaram a comer sentadas juntas. Isso me arrepia de lembrar isso. Eu fico emocionada. E daí comeu, ficou trocando uma ideia, e daí a mãe, ela olhou pra mim e falou assim, a sua filha, ela é um ser divino. A sensibilidade, ela falou coisas assim, falou, cara, que Deus abençoe muito sua vida, falou pra ela assim. E daí eu saí. E daí, quando eu tava no semáforo, assim, cara, a gente já nem... Eu falei, filha, você tá com fome ainda? Dela? Papai, não tô. Eu acho que era pra isso mesmo que a gente veio aqui. E daí isso me ensinou algo muito importante, que tem a ver com o que você falou. O que eu aprendi naquela manhã foi que o dar não tem a ver com os outros, mas com nós mesmos, porque eu fui curado naquele dia. E o que você aprendeu naquela Eu manhã, fui curado. nenhum mestre, Nenhuma universidade sala de aula. ninguém ia te ensinar. Ela te ensinou uma das coisas mais importantes da sua vida. Olha que louco. Eu fui curado. Naquele dia eu fui curado, porque eu entendi que não é mais sobre o que ele vai fazer. É sobre eu, a minha avareza, o meu egoísmo, né? E daí eu fui curado, eu falei, filha, obrigado por esse ensinamento de hoje.
Tem muito a ver com o que você falou. Só para a gente encerrar, Ficaria mais essa uma hora oportunidade de cura, ela pode acontecer todos os dias nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando a sua criança está chorando, seu filho está chorando, e aí lá na sua infância, inconscientemente, você tem registros de que seu pai te pedia para engolir o choro. Não chora, é feio chorar. Para de chorar. Para de chorar. Se você não parar de chorar agora, eu vou te dar um bom motivo para isso, né? Todas essas coisas. E aí, quando você acolhe o choro da sua filha, do seu filho, e fala, tá tudo bem, vem cá, o papai tá aqui, dá um abraço, e dá um acolhimento para aquilo, você está se curando também. É isso. Aline, olha só, se a gente, né, se eu chamar você para ir na minha casa, não, você vai entender. Se você chegou lá, vai na minha também. eu iria aproveitar Super muito Nani. esse momento, mas vamos imaginar essa cena. Você tá lá, você é seu marido, eu quero aprender mais sobre isso, fica já o convite. Você chega lá e derruba o suco na mesa. Ai, meu Deus, derrubei. O que eu vou fazer? Calma, Aline, tá tudo bem. Acontece. Eu vou pegar calmamente um pano, eu vou te confortar, eu vou dizer, fica tranquilo, eu vou tirar todo o teu constrangimento. Agora, e se for o meu filho? Nossa. E se for o meu filho? Então, quero deixar essa reflexão. Nós temos mais 5 minutos, já estamos aí meio estourado, mas eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Nós temos muitos ouvintes que são cristãos e que buscam, nas suas práticas, na prática da Bíblia, a questão do domínio próprio, que é o quê? Eu tenho vontade de fazer as coisas, né? Eu quero, às vezes nós temos desejos que são considerados pecaminosos pela Bíblia, que são comportamentos impulsivos. A gente falou no começo da nossa conversa que hoje as crianças, pelo excesso da exposição digital, retardam ou dificultam o processo de desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável por adiar recompensas. E ao fazer isso, as pessoas se tornam mais impulsivas. Na sua opinião, aqui para o ouvinte que é cristão, qual é o impacto disso para o domínio próprio? Porque isso não é só uma questão espiritual. Se você tiver a sua capacidade desenvolvida de ter um comportamento, por exemplo, a prática do jejum, ela é isso, é você adiar, eu quero comer, eu não vou comer por tal coisa, eu estou fazendo isso por um propósito. Isso desenvolve, cientificamente desenvolve o córtex pré-frontal. Então tem muita gente hoje que é cristão, quer fazer as coisas e não consegue, e tem também um outro desdobramento desse comportamento, eu entendo a necessidade de fazer uma atividade física, mas eu não consigo. Eu entendo, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Isso tem a ver com o córtex pré-frontal. Isso pode impactar nesse nível, ou seja, tornar a prática do domínio próprio mais difícil ou mais fácil, dependendo do desenvolvimento dessa região cerebral? Está relacionado à questão da garra, da perseverança, que são competências socioemocionais, né? A gente, o que os estudos mostram é que o nosso cérebro, essa parte do córtex pré-frontal, né, que fica aqui atrás na região atrás da testa, ela vai ter um amadurecimento completo por volta dos 25 anos. Né? Então, o cérebro de uma criança, um cérebro adolescente, ele é muito mais impulsivo. E aí, a partir dessas situações do dia a dia, dessas experiências, a gente pode ensinar a desenvolver essa garra, essa perseverança, esse domínio próprio, para que, sim, lá na vida adulta, a gente consiga ter resultados mais satisfatórios, né? Não sei se foi... Não, perfeito. Eu ia falar só antes, né, caminhando aqui mais para esse encerramento, mas é muito importante esse tema. A gente tem o caso de um homem, não sei se vocês conhecem, virou emblemático, o Phineas Gage. Ele era um trabalhador americano e ele teve um acidente, uma barra de ferro entrou dentro da sua cabeça, varou a cabeça dele e estraçalhou o córtex pré-frontal. E todo mundo achou que esse homem, o que ia acontecer com ele? Ele chegou andando no hospital, tá? Ele removeu essa barra, ele fez o tratamento, só que ele ficou com o córtex pré-frontal destroçado. E aí todo mundo olhava para ele, só que ele falava, andava. E aí o que se verificou nesse homem? Que ele continuava capaz de fazer de ter uma vida normal. Só que ele era totalmente impulsivo no linguajar dele, ele maltratava as pessoas, ele assediava sexualmente, principalmente sexualmente. Ele teve comportamentos sexualmente muito impulsivos, ele não conseguia respeitar regras, normas, ou seja, ele ficou com a sua capacidade social
social totalmente comprometida. É essa a importância do córtex pré-frontal. E é isso que nós estamos retardando ou deixando de desenvolver nos nossos filhos. Né? Só para deixar claro a importância disso, né, Aline? Com certeza, esses impactos, esses comportamentos desajustados, né, que são decorrência de um córtex imaturo, né? E aí a gente pega e quer punir essa criança que não está sendo desenvolvida. E aí quando a gente usa punições ou até recompensas, a gente está num locus de controle externo, né? É uma educação em que a gente está ensinando a criança a fazer ou não alguma coisa porque ela será recompensada ou punida. Quando a gente traz numa educação encorajadora, é esse locus de controle interno, para que a criança desenvolva essa autoconsciência, esse autodomínio, para que ela faça o que precisa ser feito, não porque ela vai ganhar uma sobremesa, né? Ou um docinho, ou... Né? Nossa, eu tinha tantas perguntas para fazer agora. Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer a parte 2. Aline, essa obrigado. questão aí do autodomínio, né? A gente criado com recompensas externas não nos desenvolve num autodomínio do controle dos nossos impulsos, né? Aline, muito obrigado. Olha, é com pesar que estamos encerrando aqui. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Você que nos ouviu, siga a Aline nas redes sociais. Ela tem muito conteúdo sobre isso. Isso aqui foi só um gostinho. Ela tem um trabalho incrível. Eu sou seu seguidor, estou te acompanhando. Já te agradeço por isso. Então, muito obrigado pela participação. É @Aline Cestaroli. Segue ela lá. Um Segue L a só, braba. né? Cestaroli normal. Segue a braba aí. Aline, muito obrigado. Eu tinha altíssimas expectativas com a nossa conversa, mas você superou todas elas. Ai, que Verdade. Obrigado, que você continue com esse seu trabalho, encorajando os pais a transformar essa geração. Eu acredito que isso transcende a sua profissão. É um chamado e um propósito que Deus tem sobre a tua vida. Obrigado, viu? Mais uma vez também agradecer aí ter aceitado o nosso convite, né? Sinta-se convidada novamente. A gente vai marcar essa parte 2 e que você continue desenvolvendo esse trabalho encorajador, né? Sei que você pode receber muita resistência, porque tem muitos assuntos ainda que trazem desconforto para as pessoas, mas continue. Eu creio que Deus está com você e certamente ainda vai te usar muito nessa geração. Bom, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigado. Obrigado.